trazer para vocês a parte mais do despertar desse desenvolvimento econômico dentro da perspectiva do turismo criativo. Não, a minha participação não tem muita questão conceitual, é mais a questão de exemplos, é mais a questão da gente interagir, falar sobre essas perspectivas, essas tendências que agora o turismo tem que se preocupar em se ater e como ele pode acontecer dentro das nossas localidades, né? Falamos aqui sobre, o slide inicia aqui falando já sobre destinos criativos que atraem mais turistas e negócios. Então, esse mais, ele já traz para a gente aí o porquê, já traz para a gente uma pergunta, por que mais turistas e negócios? Por que esses destinos criativos, eles vão trazer mais dos que já existem atualmente? Bom, quando se fala em turismo criativo, primeiramente, a gente vai entender um pouco sobre o que seria essa economia criativa, né? Do modo geral, assim, um conceito mais geral do que seria a economia criativa. Quem aqui já ouviu falar em economia criativa? Ninguém ou todo mundo, né? Acredito que todos nós aqui já ouvimos em algum momento sobre o que seria essa economia criativa. Mas a economia criativa, ela é a forma de produzir. Já ouviu, Beatriz? O que seria, então? O que foi que você já ouviu falar sobre o que seria a economia criativa? Na verdade, eu li sobre isso, Sim. porque inclusive eu estou fazendo uma especialização em ecoturismo. E dentro das apostilas que eu estou estudando, eu ouvi falar sobre essa questão da economia do turismo, né, com essa criatividade, o destino criativo, de uma forma mais sustentável. Então, eu ouvi nesse sentido. Eu estou estudando sobre isso. Inclusive, até na parte de gestão, né, do RH que a gente está vendo essas informações. O ecoturismo como uma forma de economia criativa. Isso. Sim. Vocês entenderam o que eu falei? Me fala se vocês estão... Sim, Beatriz. Para mim está cortando um pouquinho, por isso eu estou tirando a minha tela, a minha imagem, porque para mim está cortando sua fala. Espero que para vocês a minha fala esteja perfeita. Espero que sim. Se vocês não estiverem compreendendo, vocês me perguntam que eu falo novamente, tá bom? Porque a minha internet, a conexão não está tão boa. Vocês estão conseguindo ouvir, entender? Sim, Elizabeth, escutamos. Ótimo, obrigada. Então, a Beatriz falou sobre a economia criativa dentro da segmentação de ecoturismo, né? Então, realmente, assim, dentro do ecoturismo também pode-se haver a economia criativa. E, na verdade, a economia criativa, como eu estava falando, ela é a produção e a distribuição, na verdade, de produtos e serviços com o uso da criatividade, conhecimento e recursos humanos. Então, basicamente, os insumos primários dessa economia, ela vai estar ligada à criatividade, à cultura e o quê? E o capital intelectual, ou seja, a inteligência, né? O que é que podemos trazer de novo para essa economia? Mas o que é interessante dentro dessa perspectiva econômica é que ela envolve a questão da união e da sociedade. Ela geralmente está ligada ao quê? Aos recursos humanos, que é o que o Rafa vem falando na participação dele, a questão do desenvolvimento e a questão do crescimento econômico, com duas vertentes diferentes, mas que o que se une e o que se
faz necessário e ideal para esse turismo que nós buscamos. Crescimento e desenvolvimento econômico interligados. Nós estamos falando de uma atividade econômica, que é o turismo, que injeta no mundo inteiro quase 900 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, nós temos que pensar que essa economia, ela precisa ser pensada para quem? Olha que interessante o que Rafa falou no início da nossa aula. Para quem esse crescimento econômico? De que forma? E quem envolve essa economia? Para poucos? Envolve a comunidade? Para muitos? A Fafá também disse uma coisa interessante. Todos ganham. Todos ganham? Mas como todos podem ganhar? Então, é nessa visão que a gente vem incorporando aí a questão da economia criativa. Existem exemplos que eu posso citar aqui, vários, mas vamos citar aqui alguns que são simples, que envolvem pequenas ideias, mas que trazem aí esse crescimento e esse desenvolvimento acoplado. Existe um site chamado Cartaz, que ele foi criado em 2011. Ele é uma plataforma digital, por exemplo, de financiamento coletivo, onde as pessoas se inscrevem, os seus projetos, e quem vai financiar esses projetos? Os próprios cidadãos que são interessados. As pessoas escrevem suas ideias, e essas ideias, pelos próprios cidadãos comuns, que investem, que olham essas ideias com um olhar que é possível, se unem e investem nessas ideias criativas para desenvolver esses projetos. E de que forma esse site lucra? Pelo valor das inscrições desses projetos. Existe também outra plataforma, que é bem interessante, que também acaba unindo com a fala do Rafa, quando ele fala sobre a questão do escambo naquela época, só que também existe dessa forma. Como? Esse site, ele troca o seu tempo e seus talentos em troca de moedas virtuais, lógico. Mas de que forma? Você pode pegar seu talento quanto professor de dança, quanto mentor, de consultor, enfim, revisor de texto, e em troca disso você ganha moedas para quando você precisar também, por exemplo, estou precisando ali de um revisor de texto, eu já tenho moedas porque eu também, em contrapartida, eu dei o meu talento em benefício desse grupo, né, desse social coletivo. Então, essas economias, as próprias moedas das localidades também, né, que a gente consegue já, a própria cidade de Pedro II tem a moeda Opala, como exemplo disso, e diversos outros exemplos que podemos citar aqui, e vocês também podem citar, como exemplo de economia criativa. Então, vejam, assim, que, sobre o site que é em troca de talento e moedas, o nome é Bliv, tá, pessoal? Então, olha que formas interessantes de se pensar, né, a economia dentro do crescimento econômico e desenvolvimento econômico, porque envolve aí o quali e o quanti, né? Então, a economia criativa vem dentro dessa visão. E me lembra aí o nome do circuito, gente. A gente só chama ele de circuito. Vamos lá. Como é o nome aí do colega? Lembra o nome dele? Luiz? Como é o nome dele? Rafa. Maurício. Ele falou sobre a questão da... Maurício, eu quero chamar ele de Luiz. O Maurício falou sobre gente, eu não estou mostrando nem meus slides, né? Só falando aqui. Então, o Maurício falou sobre a questão das narrativas lá da sua região. E a gente vai entender como essas narrativas, elas podem se tornar, por exemplo,
um atrativo turístico, né, para aquela localidade. Então, vamos lá. Entendendo isso, a gente consegue compreender já que o turismo criativo, ele vem como essa junção de criatividade, desenvolvimento econômico, crescimento econômico, envolvendo um grupo de pessoas. Esse conceito, a gente não vai adentrar muito aos conceitos, como eu falei, mas ele é criado, só para vocês poderem compreender um pouco sobre de onde surgiu essa ideia de turismo criativo. Ele é criado nos anos 2000, né, por Crispin Reynolds e Greg Richards. Eles são, principalmente o turismo criativo, ele desenvolve ali na região de Portugal. Portugal é um dos exemplos de turismo criativo no mundo, e a maioria dos trabalhos acadêmicos, eles estão na Europa. O Brasil ainda é muito incipiente na questão do debate, na questão da aplicação, e até mesmo na academia sobre o turismo criativo, né? Então, ele chega aqui ainda de forma muito embrionária, mas tem sido pauta de muitos debates, inclusive, o Rafa citou aqui vários, uns exemplos, principalmente em Recife, sobre o turismo criativo, né? Então, nós podemos pensar que dentro das regiões aqui que estamos falando, que estão aqui dentro desse curso, eles podem também se despertar para ser um destino criativo, onde seja, assim, agregar país que tem sido muito necessitado desse crescimento e de turismo criativo. Então, eles criam esse conceito que, na verdade, seria o que o turismo oferece ao turista. Então, o turismo criativo, ele oferece ao visitante a participação ativa em cursos e experiências de aprendizado. Eles fazem parte de uma cocriação. E aí a gente pensa na perspectiva do turismo sustentável também, ele é inserido dentro desse turismo sustentável, que o Rafa bem colocou como algo de visão, de um processo, não necessariamente um fim. Nós iremos trabalhar para o fim, para chegar no turismo sustentável. Não, ele é um processo, e dentro desse processo, dentro dessa nova visão, a gente entende aí o turismo sustentável. Que não digo que ele seja utópico, mas a gente precisa compreender ele justamente por ele não ser utópico, não é algo inalcançável, mas a forma de visão que precisa ser vista e que eu vejo que, aos poucos, ela começa a ser pensada. E ao desenvolver futuramente, sim, a gente tem que pensar que as nossas gerações futuras precisam estar usufruindo do que nós temos hoje. Então, o turismo sustentável, ele vem como um termo que a gente não deve pensar apenas no meio ambiente. Toda vez que a gente fala do turismo sustentável, como eu falei para vocês, a gente sempre se remete a uma nomenclatura, a um conceito, a uma visão muito mercadológica, muito vendável, muito do ponto de vista de marketing, onde envolve a questão do meio ambiente, onde eu compro apenas uma coisa porque ela vai plantar uma plantinha para mim, onde eu me hospedo no hotel porque ele tem um selo verde, mas a gente não consegue compreender ela como participante, nós somos atores. Nós não temos que pensar apenas em comprar algo, que ele faça algo para mim, comprar algo, fazer algo, ou me hospedar em algo, porque eu estou participando do turismo sustentável. Não, o turismo sustentável deve ser um meio de pensar, um meio de um agir. E esse agir envolve a sociedade, o meio ambiente e a economia. Eu sou um ator ativo, participativo nesse processo que o Rafa bem colocou. Então, é uma sociedade que deve permanecer culturalmente, onde a gente não perda a cultura. Então, como fazer um turismo onde a cultura ela não se perca com o tempo, o meio ambiente permaneça, para que as gerações elas consigam estar ali com aquele meio ambiente, e a economia do ponto de vista econômico de crescente e desenvolvimento, desse desenvolvimento unido, atrelado nesse tripé da sustentabilidade.
Então, o turismo sustentável, mais uma vez, colocado na questão do meio ambiente em si, mas tudo que ele está envolvido. Para isso, a gente vai pensar na questão das tendências. O Rafa vem com a questão sobre o que seria esse desenvolvimento territorial, e aí eu falo para vocês que o que seria esse território turístico. Ora, as tendências hoje envolvem que o território turístico ele tem que haver o quê? Um espaço inovador, ou seja, você já tem que pensar, né, quanto se o curso é política e gestão para o turismo de base territorial, então a gente já tem que pensar num território e um território turístico. E esse território turístico, ele vem pensando de forma inovadora, o que é que nós temos de novo, o que é que nós podemos pensar para esse território que nós estamos querendo desenvolver. O colega falou sobre Castelo. Gente, que lugar, assim, lógico que eu amo o território do Piauí, de norte a sul, né, até estou estudando Parque Nacional Serra da Capivara, mas que lugar é aquele Castelo do Piauí? E a gente fica pensando, aquele território, por que que ainda não se pensou na infraestrutura, numa questão mais, se apropriar mais sobre as suas potencialidades, né? Lógico que vocês vão citar outros lugares do Piauí também, mas eu estou falando do ponto de vista geográfico, do ponto de vista geomorfológico, é excepcional, assim, aquele lugar é lindo, do ponto de vista, assim, de diversos aspectos, né? E aí, eu estou citando aqui porque o colega falou, e eu lembrei disso na hora, porque eu sempre, toda vez que eu vou ler, eu fico pensando sobre essa questão desse território turístico. Então, um espaço inovador, novas tecnologias da informação, então, as tecnologias, elas se tornam necessárias e uma tendência para esses territórios turísticos. O desenvolvimento turístico sustentável, mais uma vez aí vem a questão da sustentabilidade inserida e necessária. Não temos uma receita pronta, como o Rafa disse, mas nós temos aí direcionamentos e formas de se fazer esse processo. A busca da qualidade de vida. A própria Luziana de Coriolano, ela fala no livro, ela diz assim, se o lugar estar bom para o residente, obviamente ele vai estar bom para o turista. Muitas vezes a gente pensa na questão da mudança do território, da modificação, da implementação de várias coisas, pensando no turista, e a gente tem que pensar no residente. Uma vez que aquele território está pronto para o residente, ele vai estar bom para o turista. Então, por isso que muitas vezes as próprias sociedades não concordam com essa questão. Quando está próximo de mega eventos, há toda uma mudança naquela cidade para receber o turista. Ora, isso é para estar acontecendo sempre, isso é para estar acontecendo para o residente. A questão, vou dar uma pulinha aqui para a questão da experiência turística. Esse turista, ele agora busca uma experiência. Ele não quer mais apenas um atrativo, ele quer uma experiência. E é dessa experiência, qual experiência eu vou trazer para esse turista, é que eu vou transformar esse produto, esse destino, competitivo nesse mercado, né? Então, nós temos aí, esses mais claros seriam os benefícios dos destinos, e os mais escurinhos que vocês estão vendo são os pilares desses destinos inteligentes. Então, os destinos que eu vou citar um pouquinho na frente o que seriam esses destinos inteligentes, mas o turismo criativo está dentro desse território turístico de destinos inteligentes, dentro da participação da experiência turística. Vamos lá. Então, o turismo criativo é a tendência mundial que oferece aos turistas a oportunidade de desenvolverem o seu potencial criativo e a capacidade que o ser humano tem de produzir, transformar, agir sobre o meio ambiente e adequá-lo às suas necessidades através da participação, da interação e da aquisição de conhecimento. Então, pela imagem, a gente já consegue ver que é uma troca de conhecimento, uma troca de informação e, consequentemente, troca de saberes, onde eu formo uma cocriação. Então, a cocriação, ela é pilar do turismo criativo. Então, o turista, ele ajuda a comunidade ajuda o turista
para criar novas experiências para esse turismo que acontece ali naquela região. É uma forma de agregar valor, diversificar e dinamizar o desenvolvimento da experiência turística por meio da participação ativa do turista, ao invés de fornecer argumentos prontos para eles, como acontece no modo turismo tradicional. Então, como é a forma de turismo hoje? Ele ir, conhecer aquele atrativo, ouvir aquela história, ir a lugares que são conhecidos, que são divulgados, e sempre aquela mesma cartela de opções, onde naturalmente se esgota. Então, Bain afirma que a melhor maneira de estudar o turismo é através da segmentação, que é a decomposição da população em grupos homogêneos, e traz enormes vantagens competitivas para as empresas do mercado. Então, a cocriação com os clientes ou turista, como no caso deste estudo, dessa forma de se ver o turismo, através do turismo criativo, torna-se uma nova fonte de competência das estratégias empresariais de marketing. Ou seja, essa nova forma de ver, esses estudos que acontecem através do turismo, dessa nova tendência do turismo criativo, é justamente sobre essas vantagens feitas através da nova forma de entender o turismo, e é isso que se percebe, por exemplo, quando a gente se propõe a um curso como esse. O pensar, essa troca, esse curso se percebe desde o início, se montou desde o início, não de uma forma que eu posso dar exemplo como o turismo que eu estou falando, ou posso dar exemplo deste curso. Não é algo que acontece, por exemplo, com argumentos prontos que eu venho e de forma pronta coloco aqui para vocês e vocês assistem esse curso e vocês recebem essa informação como qualquer outro curso que a gente vê de forma tradicional. Então, estou só fazendo analogia para vocês conseguirem compreender. Vem como uma cocriação. Vocês complementam, o curso se coloca e nós vamos formando aquilo que é de necessidade, aquilo que se propõe, aquilo que é importante e aquilo que cada lugar, de forma com suas peculiaridades, ele necessita e pode oferecer para o turista. Uma coisa bem interessante. Ele fala que o turismo, ele não é uma receita pronta. Eu não posso pegar um modelo, por exemplo, que aconteceu, sei lá, em lugar X ou Y, Barcelona, não sei aonde, e tentar colocar, por exemplo, em qualquer região que nós temos. Nós temos que pensar que cada lugar era um lugar e cada forma de se fazer turismo ali é diferente. Então, essa forma de visão, entender dessa forma. Esse aqui é um exemplo da rede Recria, né, que acontece para participar o turista nas experiências. Então, eles participam da própria gastronomia, de fazer o seu prato culinário para degustar. Aliás, do Creative Network de 2018, que mostra também outro lugar que faz turismo criativo, onde o próprio turista, ele faz o seu artesanato, né, a sua cerâmica, ou o seu artesanato, e eu acho interessante citar que o que me despertou a conhecer mais o turismo criativo foi uma das idas que eu fui a Paris. O que nós esperamos de Paris? Esperamos conhecer a torre, ver aquela cidade fenomenal, onde nós temos aí uma cidade que tem muito que se ver. Então, muitas vezes que você for lá, você vai ter muita história, e muita cultura, e muita arte, mas o que me despertou de algo diferenciado para aquele turismo foi que isso nós já esperamos de Paris, mas quando eu, por exemplo, quero fazer um guiamento, né, que foi o que me despertou a curiosidade, onde naquele momento eu quis fazer fiz um city tour, e o city tour, ele me deu um curso
No momento que eu estava fazendo o City Tour, ao mesmo tempo eu estava tendo um curso de fotografia. E eu fiquei, que coisa interessante, não é um guiamento comum, ele é agregado. Ele tem aí um workshop simultâneo ao guiamento. Que interessante, que criativo. E, ou seja, algo que eu já tinha feito, porque eu já tinha feito o City Tour em Paris, mas eu fiz de novo. Por que eu fiz de novo? Porque agora tinha algo diferenciado, tinha workshop simultâneo ao guiamento. Ora, para outro lugar, fui ao restaurante, o restaurante, ele não somente me oferecia o croissant é da cidade, mas ele me ensinou a fazer o croissant e depois eu fiz o quê? Degustei o croissant feito por mim. Então, vejam que interessante. Por que o turismo criativo, ele atrai, lá no início, quando eu mostrei para vocês, destinos criativos, eles atraem mais turistas e negócios. Por quê? Porque agora ele tem dentro dos próprios, o que a gente acredita que seja esgotado, não se esgotou. Nós temos aí novas formas de fazer diferente e criativo dentro dos mesmos territórios. Então, eu nunca, dificilmente eu vou o quê? Vou chegar, vou cessar oportunidades de se voltar o turista ali, porque ele não cessou tudo, ele tem mais coisas a se ver, ele tem outras coisas diferentes a se ver, então por isso que ele sempre vai retornar. Então, ele atrai mais e ele atrai outras oportunidades, que são os negócios de como se fazer, porque o inovador não está em fazer algo que nunca se viu, mas como se fazer diferente aquilo que já existe também. Então, que mais? Aqui, pronto, sim, da Rede Recria, que acontece em Recife. É bem interessante, eu queria mostrar para vocês como é que acontece deixa eu ver se eu consigo compartilhar o vídeo. Consigo compartilhar. Só um minutinho, gente. Será que eu consigo encontrar daqui? Vocês estão vendo, mexendo aqui no computador, nas coisas? Não, Elizabeth, está travado aqui na própria apresentação. Sério? Uhum. Estão vendo nenhum vídeo acontecendo? Sim ou não? Não, acho que você vai ter que sair da apresentação, do modo apresentação. Gente, a parte chatinha de... Pronto, e agora? E vai... Se eu não estou enganado, é uma guia. Compartilhar uma guia. Compartilhar uma guia. Não está aparecendo, não. Vou tentar de novo por aqui, na janela. E agora, vocês conseguem ver? Sim. Sim, e o áudio? Só não escutar. Nada? Não, né? Acredito que não. Só as imagens. Não? Pronto, eu queria que Agora vocês... Pronto, eu queria que vocês vissem o produto da imagem. Tá certo. Então, Comunidade de Deus, que fica localizada em Recife, eles perceberam de uma forma criativa de como se fazer o turismo, então eles montaram uma estrutura de uma ONG lá nessa comunidade, onde o turista, ele vai pescar o marisco, ou seja, ele aprende a pesca do marisco, ele pesca o seu marisco, ele leva para a cozinha e já tem outra equipe que ensina ele a fazer esse marisco, e aí
ele degusta, né, seu próprio marisco que ele pescou, aprendeu a pescar e aprendeu a fazer. Dentro disso, dentro dessa comunidade chamada Ilha de Deus, aqui podemos ver, né, que é onde o turista, ele aprende a preparar o prato, e depois ele vai degustar, né, vai provar sua própria iguaria. E dentro dessa experiência também tem aí as manifestações culturais, onde eles também têm a oportunidade de conhecer. Então, veja como eles fortalecem a economia a partir desse conjunto, né, desse conjunto de uma rede criativa feita pela própria comunidade, trazendo aí uma nova forma de se fazer turismo naquela região. Então, aqui estão vendo novamente? Não, tá só o Vocês estão vendo programa, novamente? só o ícone do programa, mas não tá rodando o vídeo. Tá, deixa eu agora voltar para o slide. Vocês estão vendo agora? Estamos vendo a sua pasta. De novo, minha gente. Que forma. Elizabeth, se já está aberto, se a sua apresentação já está aberta, o melhor é fazer ainda só a pasta. Então, você vai ter que sair da apresentação, né, do modo de apresentação aqui no Meet, e entrar novamente. Eu já saí, já entrei. Vou fazer de novo, então. Se você quiser, eu posso apresentar também. Eu tenho essa apresentação aqui. Ué, não saiu? Elizabeth? Acho que ela caiu, né, pessoal? Ela saiu, Acho que sim. Rafa. Não consegui mais vê-la. Pronto, voltou. Estamos sem teu áudio, Elizabeth. Voltei, eu estou falando, pessoal, uma questão de suspense. Então, se você puder compartilhar, Rafa, eu agradeço, tá? Pronto. Então, a gente pode estar percebendo aí, então, não sei se vocês conseguiram ver um pouco do vídeo, mas através do vídeo, por mais que não tenha áudio, a forma como aquela comunidade, ela fez uma rede, e através dessa rede, ela traz aí uma nova forma de se fazer o turismo dentro daquilo que já poderia ser esperado, mas ela fez, pode voltar, Rafa. Ela transforma aí de forma diferenciada e, principalmente, trazendo uma experiência para o turista. Aí você pode fazer uma seguinte pergunta. Ora, isso eu entendo como turismo de base comunitária. Não. O turismo de base comunitária é uma vertente, uma segmentação do turismo que ela envolve a comunidade, mas o turismo criativo, ele não acontece apenas no turismo de base comunitária. É isso que os autores também debatem. Porque ele pode acontecer em diversos territórios, tá? E de diversas formas, e com agentes que não necessariamente está apenas ali dentro da segmentação do turismo comunitário. Tá? Mas ele vem e agrega a comunidade nessa cocriação turismo, turista e comunidade. Pode passar, Rafa.
travando para mim. Tá travando. Tá. Nós temos aqui uma outra experiência que acontece no Rio Grande do Sul, onde as pessoas, os turistas, os visitantes que conhecem aquela região, existe uma casa que tem várias histórias, tem uma história para contar, então aí vem a fala do colega quando ele fala sobre a questão das narrativas. As narrativas, pessoal, as lendas urbanas, as lendas daquela região, elas também são atrativos turísticos. E de que forma eu posso transformar essas narrativas ou essas lendas em atrativos turísticos, que fazem as pessoas se deslocarem para assistirem, para verem, para estar ali. Então, nós temos aqui essa casa, por exemplo, que promove, além da questão do turismo que vai ali, do turista que vai para conhecer a região, conhecer a história do lugar, ele promove um curso de pintura. Então, o turista, ele faz o seu quadro, pinta o seu quadro, aprende as técnicas e leva o seu souvenir para casa. Pode passar, Rafa. Aqui nós temos um outro exemplo também, onde o próprio turista, ele cria, né, ele faz aí o seu souvenir, e aí eu queria convidar o Rogério para falar um pouquinho sobre o que a Contur está fazendo lá em Pedro II, para vocês verem como já está bem próximo, como nós já estamos aí trabalhando e pensando nessa perspectiva do turismo criativo, e Pedro II aí já começa a pensar e agir. Beleza, professora, obrigado. Obrigado, professor Rafael. Bom, gente, rapidamente eu quero resgatar bem aqui um pouco sobre a questão da economia criativa e trazer alguns exemplos para ilustrar. Aqui na região norte do Piauí, nas proximidades ali de Esperantina, nós temos uma cidade chamada São João do Arraial, onde lá predomina mata de cocais, né, do babaçu, e lá eles fazem todo tipo de arranjo produtivo oriundo do coco babaçu. Inclusive tem até uma moeda própria, uma moeda local, chamada cocal, em que essa moeda, gente, inclusive já tem até leis municipais lá, em que todos os funcionários do município, concursados, eles têm meio que uma obrigatoriedade de receber seus vencimentos e deixar 25%, eles recebem 25% dos seus vencimentos em moeda local, o cocal, e gastam no município, porque a moeda só vale dentro do município. Ou seja, está ajudando a impulsionar, equalizar a economia do município através dessa moeda oriunda do arranjo produtivo do coco babaçu, que é a moeda cocal. E em Pedro II, gente, já que nós vamos falar, trazendo esse gancho para o turismo criativo, nós temos também uma moeda, que é a moeda Opala, que a professora Elizabeth falava agora há pouco. Uma criação de uma associação, de uma entidade comunitária aqui do município, e que é uma experiência bem interessante. Em outras oportunidades, para quem quiser, posso até falar mais, porque participei de todo o processo de criação da moeda Opala, certo? E por que Opala? Porque aqui em Pedro II hoje, a cidade é conhecida como a terra da Opala. E essa terra da Opala, trazendo para o nosso turismo criativo, ela tem uma cadeia produtiva que envolve cerca de 2.500 pessoas aqui no município. Desde o pequeno garimpeiro, desde o ourives, o lapidário, o produtor, o feitor da joia, que é o produto final oriundo da pedra opala. Então, nós, da Contur, o que é que nós, nessa parte de turismo criativo, e isso eu agradeço muito à professora Elizabeth, que numa palestra ela falava disso, e aí e essa palestra era para os guias e para um outro público lá no Instituto Federal, e nós dissemos na oportunidade que tínhamos todos esses atores e só precisava organizar um roteiro em que o turista pudesse vivenciar a produção da joia desde... Como é que funciona isso? Nosso roteiro se chama Circuito dos Minerais. Então, como é que a gente faz? A gente pega o turista, leva primeiro ele lá nas jazidas, onde se extrai a opala, lá estão os garimpeiros,
e esse turista vai garimpar, vai procurar sua pedra de opala lá no local. Uma vez ele encontrando, é claro que nós estamos garimpando numa terra particular, o garimpo pertence a alguém. Então ele vai comprar barato aquela pedra que ele achou, porque tem que compensar o garimpeiro. Daí nós o trazemos até a cidade, onde tem os ateliês de beneficiamento da pedra, e que ele vai participar do processo de beneficiamento desta em todas as etapas. Quais? A lapidação da pedra, depois ele vai transformar ela em joia. No final do percurso, ele vai ter uma joia de opala com prata ou com ouro, seja lá como for feito, feita por ele mesmo. E aí ele pode comprar o quê? Comprar o metal que foi utilizado naquela pedra e pagar algum valor simbólico lá para os lapidários, o dono do ateliê, onde ele utilizou para transformar a sua própria joia, tendo ele, num curto espaço de tempo, participado de um curso de ourivesaria, de design de joia, de garimpeiro e de vendedor da própria joia, certo? Então esse é um nicho que a gente está aproveitando aqui em Pedro II como forma de turismo criativo. E eu digo mais, a gente tem tido sucesso, mesmo em face da pandemia, nesse ano de 2020, mas agora já no finalzinho do ano, nos meses de novembro e dezembro, utilizamos várias vezes esse roteiro e foi um sucesso, porque a melhor propaganda é aquela que quando você termina o passeio, o turista diz, realmente valeu a experiência, valeu vivenciar isso, e vou levar essa lembrança para o resto da minha vida. Então não tem pagamento melhor para a comunidade toda envolvida, a cadeia produtiva da Opala, quando o turista diz isso. E ainda chega e compra mais outras joias, porque a partir daí, ele sabe o que é que ele está comprando. Ele não está comprando só o produto final lá na vitrine, ele está comprando toda uma história que ele participou dela até ser construída essa joia de opala. Então, esse é um dos exemplos que a gente traz para vocês, que são reais, com produto que pode ter na região de vocês e que pode ser extraído um arranjo produtivo local e inserido no contexto turístico e gerar divisas para os atores envolvidos e ainda tornar sustentável esse turismo. Tá certo, gente? Muito obrigado, professora Elizabeth, por permitir que a gente aqui falasse, externasse essa experiência para com os colegas. Eu que agradeço. Por mim, assim, já poderia finalizar aqui, porque de todas vim com experiência da Europa, e quando eu trago aqui uma experiência local, onde foi apenas um despertar numa palestra, onde essa palestra, a partir dessa palestra, a Contur desperta, que essa minha fala aqui, o mesmo despertar que naquela palestra eu injetei, eu gostaria de fazer o mesmo aqui, porque a partir disso vem as ideias e o Rogério brilhantemente começa a aplicar junto com a Contur, e é isso, gente, que a gente começa a pensar. E é para isso que eu tenho estudado, nessa perspectiva que a Rosa está aí. Rosa, é isso que eu estou pensando, essa forma de pensar em ideias criativas dentro do turismo criativo lá na Serra da Capivara. A minha tese está sendo trabalhada nessa linha, e eu fico muito feliz que Pedro II já está firmando esse roteiro, e é nesse olhar que a gente precisa despertar, e é nesse modo, né, como o Rafa disse, é como esse modelo não pronto que a gente precisa ver, fazermos de acordo com que, fazer com que nós possamos despertar. Eu entendo que a cerâmica, ela é uma forma de experiência, mas quando a gente fala em turismo, a gente fala de experiências. Então, quais outras experiências podem surgir? A cerâmica da Capivara é uma experiência, mas o que nós estamos querendo colocar aqui é o despertar de outras experiências, novos roteiros que começam a surgir para que não se estagne. O destino não deve se estagnar. O destino, apesar que nós sabemos que existe um ciclo, né, que é o ciclo de vida do destino, nós conhecemos isso, mas é nesse momento que a curva, ela desce, ela precisa subir. E como é que ela sobe? Ela sobe através da criatividade, principalmente.
E aí o turismo criativo, ele vem nisso, ele vem para trazer novas ideias, novas formas de cocriação, e não somente imposição. Eu não posso criar um roteiro a partir de imposição, mas dessa troca de experiência feita juntamente com o turista. Pode passar, Rafa. Também aqui nós temos outro exemplo, né, de artesanato, de participação do turista, nas vivências e experiências. Pode passar, Rafa. Aqui nós temos uma experiência em Portugal, é um roteiro para melhor idade, um roteiro que envolve grafite, que é uma atividade vista como algo para os jovens, só que existe um workshop voltado somente para a melhor idade, onde essa melhor idade vai aí, conhecer a arte do grafite e vai grafitar dentro desse roteiro. Ele vai conhecer toda essa história, a história do grafite, porque onde ela envolve, e também essa melhor idade, ela vai aí quebrar esses paradigmas, né, ver essas novas visões, essa nova linha, essa troca, né, vamos dizer, de questão temporal, e aí ela começa aí a fazer parte desse roteiro da melhor idade, e aí nós temos imagens, né, nas nossas vovozinhas aí muito grafiteiras, né, fazendo arte na rua, e eu achei isso fantástico, porque aí também a gente vê aí como existem, que a gente pode ser impensado, um roteiro, uma forma impensada para um público que poderia não, mas ele faz, e ele está ali, e ele quer vivenciar isso. Pode passar, Rafa, toda vez eu estou apertando aqui o botão, achando que... Nós temos no Rio Grande do Sul também um workshop, um curso para ensinar a fazer o churrasco. Ora, se nós temos aí no Rio Grande do Sul, uma das coisas mais importantes e vistas na gastronomia sulista é o churrasco. Então, quem não gostaria de aprender a fazer, qual é a diferença do churrasco feito pelo um gaúcho, né? Então, eles têm aí a experiência de fazer... Vou já olhar aqui as ideias, gente, eu fico curiosa já para saber aqui as ideias que estão surgindo. E aí eles ensinam a fazer o churrasco, né? A gente sabe que no mês passado não, foi neste mês, não foi? Não, minto, mês passado. Cuscuz se torna aí patrimônio da humanidade, né? E nós sabemos que o nordestino ama cuscuz, mas o piauiense assim, top one, né, do cuscuz. Eu amo essa gastronomia, e eu já me deu várias ideias em relação, assim, a partir do momento que, né, lógico, Marrocos é muito conhecido em relação ao cuscuz marroquino, mas nós temos uma forma também de se fazer cuscuz, muito diferente, interessante, e eu já pensei em várias ideias em relação, depois que o cuscuz se tornou patrimônio da humanidade, já me passou várias ideias pela cabeça, mas eu vou contar aqui não, porque eu também quero saber de vocês, tá bom? Pode passar aí, Rafa. Ainda no Rio Grande do Sul, nós temos outros exemplos também da participação em relação à questão da dança, do artesanato, e aí para vocês, mas só tem que ter a parte cultural, histórico da cidade, questão de danças típicas, artesanato. Não, nós temos aí também, por exemplo, uma oficina de DJ, né? Então, eles oferecem dentro de um dos roteiros uma oficina aí que ensina as músicas e a forma de como utilizar maquinário em relação à questão do DJ. Percebam que o público, olhem para os públicos, né, são públicos diferenciados, e o que é interessante do turismo criativo é isso, gente, é que existem diversas possibilidades para diversos tipos de públicos, onde a gente só agrega. Pode passar, Rafa. Aqui mais um exemplo, né, de artesanato aí se não me engano, Tailândia.
Pode passar, Rafa. Que é um turista, né, aprendendo. Então, compreender a efetividade do turismo criativo e, nesse interim, utilizado como estratégia de marketing, colocando as cidades da Rota Rede 4 Piauí como destaque em experiências eficientes, com vista a consolidar a imagem entre o ranking dos destinos turísticos brasileiros detentores de atividades ligadas ao turismo criativo. Então, o que eu coloquei aqui para vocês é que, a partir do momento que a gente se apropria, a gente compreende, a gente coloca, desperta isso, a gente, dentro dessas possibilidades de rota turística ou de roteiros turísticos, existem aí uma forma e experiência para a gente se consolidar a nossa imagem como o diferencial dentro dos rankings de destinos turísticos e se colocar aí como um dos destinos procurados por experiências inesquecíveis, inovadoras e que, embora temos vários destinos competitivos no Nordeste, mas nós temos, sim, grandes possibilidades de trazer aí para se tornar um dos rankings dentro desse turismo a partir desse pensar no turismo criativo. Pode passar, Rafa. Gente, essa parte aqui não é uma fuga do tema, mas pelo contrário. Eu achei interessante, eu mostrei no dia e quis trazer aqui para vocês também, sobre a questão da sustentabilidade. Isso aqui vocês já devem ter visto, a questão da tinta de solo, mas o que eu achei interessante é a forma como essa tinta de solo, principalmente no sul, ela está sendo utilizada, por exemplo, para pintar pousada, para pintar casas, e aí eu queria trazer para vocês a questão, rapidamente, que pode passar até rápido, Rafa, sobre um dos exemplos de sustentabilidade, né? Existem várias cores que nós temos dentro no universo dos solos brasileiros, diversas cores, pode passar, Rafa. E essas cores, esses solos, eles podem ser transformados em tintas. E existem várias formas de serem utilizadas essas tintas, por exemplo, em vários destinos, em vários locais propostos pelo turismo. Então, hotéis que são, essa casa foi pintada com tinta de solo, então o custo baixo, a sustentabilidade, né, do ponto de vista sustentável, e a questão de uma forma de agregar também as experiências. Então, a forma de pintar através da tinta de solo, já que nós temos aí um solo diversificado, ele também pode ser uma experiência, aquela mesma casa pintada com tinta do solo. Então, ela pode agregar aí como experiências, coisas simples que acontecem no sul do país, certo? Então, são casas que são pintadas, essa aqui é lá na minha família, tá? Então, eu estou dizendo para vocês como coisas que a gente pode trazer até mesmo para a nossa casa, nesse pensar, né? Então, coisas simples, forma de fazer, que eu vou, aqui não vamos dar uma oficina, mas é simplesmente cola branca, copo descartável, peneira para peneirar o solo, isso aqui vai ficar lá na nossa plataforma para vocês verem depois, procurem na internet que vocês vão encontrar, mas é só para vocês verem como existe, gente, uma oficina de pinturas para crianças no Rio Grande do Sul, somente com tinta de solo. Então, coisas simples que a gente pode, e que para o turista, isso é bastante inovador, entendeu? E mais do que inovador, ele traz aí uma consciência ecológica, que é esse processo que a gente fala da sustentabilidade, que parece ser utópica, mas ela está dentro do processo e não do fim, que o Rafa colocou. Então, pode passar. Aí é a forma de fazer, né? Pronto. Então, é essa brincadeirazinha aí que eu queria mostrar para vocês tentarem fazer em casa com os filhos, enfim. E, para finalizar, eu queria trazer um outro despertar sobre a questão do turismo através dos destinos inteligentes. Os destinos inteligentes estão lá dentro da tendência dos territórios turísticos, que eu falei para vocês. Então, nós falamos aí do turismo criativo, e agora nós falamos do destino de turismo inteligente. Esses destinos turísticos inteligentes, ele está voltado principalmente para a parte tecnológica, da forma de se pensar
para o turismo, pensando nessa perspectiva tecnológica, de que forma nós podemos trabalhar os destinos também com a inovação, a partir da forma inteligente, né? Nós temos aí, quando a gente fala também de destinos inteligentes, a gente fala de toda uma conjuntura, que eu não vou citar aqui tudo, mas desde a questão do transporte, né, de um transporte mais sustentável, a forma, né, de viver. E aí a gente vai vendo, aqui eu vou dar pequenos exemplos do que tem acontecido em vários lugares, né? Pode passar. Pode passar, Rafa. Então, só para relembrar, pode voltar. Volta. Os destinos inteligentes, ele está envolto, né, o território sobre a questão das novas tecnologias, desenvolvimento sustentável, qualidade de vida, competitividade, experiência turística e espaço inovador. Então, pensando nisso, nós temos aí, dentro desses destinos inteligentes, pode passar, Rafa, uma forma de fortalecer a governança. Mais uma vez aí a governança entra, porque ela é necessária, quando se fala, como a Drica falou, quando se fala em política e gestão, a gente vai falar sobre a questão da governança, e ela precisa ser fortalecida. Incentivar a inovação e experiências, foi o que nós acabamos de entender através do turismo criativo. Incentivar a empresa a se tornarem inteligentes, então, as empresas, as iniciativas privadas, elas agregam aí, na perspectiva de pensar as tecnologias para trazer essa forma, esse olhar sustentável, esse crescimento, esse desenvolvimento. Posicionar e promover o destino no mundo online, ou seja, projetar esse território, esse destino. Das plataformas mais utilizadas hoje para divulgar e projetar não é o site da Embratur, é o Instagram. Nós temos aí como a empresa, que é a Embratur, que tem como seu papel principal vender os destinos, mas nós sabemos que hoje as pessoas estão ligadas às plataformas, às redes sociais. E o Instagram, ele é uma das principais ferramentas de projeção de destino. Então, quando a gente vai viajar, quando alguém vai viajar, ou ela tem vontade de viajar porque ela viu esse lugar. E como ela vê esse lugar? Criando um mecanismo de se tornar visível às pessoas e o seu público que queremos atrair. Posicionar e promover o destino no mundo online, como acabei de falar, incentivar boas práticas sustentáveis. Então, isso aqui, vocês já estão bem, ficou bem claro para vocês, essa questão de incentivar boas práticas sustentáveis dentro desse processo. Usar o Big Data ou para otimizar recursos, como é que a gente faz isso? Como é que eles utilizam isso? Através de pesquisas. O que é que eu sei, como eu sei, e de que forma eu sei o que as pessoas estão querendo naquela localidade? Através de Big Data, como? Eu vejo o que as pessoas estão pesquisando. Ou vocês acham que tudo que acontece, aparece ali no Google para vocês, é algo sobrenatural? Não é. É algo que nós estamos ali, juntando informações, captando informações, localização onde você está, o que você faz, o que você pesquise, o que você quer, e a partir disso eu traço um perfil do que eu posso agregar àquele meu lugar. Então, tudo é pensado a partir dessas pesquisas. Então, ele é ótimo para poder a gente entender, né, e otimizar recursos. Investir em realidade aumentada nos pontos turísticos. Existem várias formas, por exemplo, roteiros e trilhas, vou dar exemplo das trilhas, onde podemos utilizar, por exemplo, dos iPad, eu estou colocando iPad, mas a gente pode colocar como... Fala aí, Rafa. Alguém? Não, volta lá. Tablets? Vou mostrar tablets, pronto. É isso. Os tablets como uma forma de utilização nessas trilhas, onde eu vou... Será que cai só para mostrar minha cara aqui? Então, eu vou passando pelas trilhas, vocês estão me vendo, né?
E aí eu utilizo os tablets e aponto para os lugares, e essa realidade aumentada, ela me mostra, por exemplo, o que é que nós temos ali, por exemplo, naquela árvore, o que fica, quais são os pássaros que vivem ali, ou os animais que ali convivem naquela trilha. Muito conectada, tu é muito conectada. Tu é muito conectada. Só nada, menina, caí várias vezes aqui. Deixa o Rogério dizer. Só na parte do turismo. E aí, o que mais? A realidade aumentada, né, como eu falei para vocês, os próprios museus hoje utilizam muito, então eu vou ali e coloco a realidade aumentada e eu vejo naquele quadro que foi que aquele pintor quis fazer, em que momento aconteceu aquilo. Então, isso é muito fantástico, né? Principalmente, a gente vivenciou muita tecnologia, não sei se vocês fizeram alguma visita guiada a algum museu virtual esse período de pandemia. Então, a pandemia, ela teve seu lado triste, mas ela teve esse lado positivo, onde a gente acabou tendo a possibilidade de conhecer vários museus que, né, devido à questão econômica, nem sempre podemos visitar. Eu adorei visitar o Museu da Frida Kahlo no México, achei sensacional a casa dela, e tinha muita vontade de conhecer, e conheci agora na pandemia, de forma virtual. Então, disponibilizar o Wi-Fi em locais públicos, isso já existe em muitos locais, mas é uma estratégia, né, e criar parcerias público-privada para desenvolver a estrutura tecnológica, obviamente. Então, a gente entende que nada se faz sozinho, é tudo um conjunto. E a criar as self-zones. As self-zones parece bobagem, mas eu vou já explicar para vocês como ela é interessante. Pode passar, Rafa. Aqui é só para a gente entender sobre as tribos, que hoje ela... Tá falhando? Não, me veio aqui na cabeça, eu não sei se entra aqui também, os passaportes, né, que agora os estados, eles estão fazendo isso. Não sei se você conhece o passaporte de Recife. É uma coisa assim, fantástica. Pernambuco. Nossa, ele cria um passaporte do estado, gente, olha que interessante, né? Onde você vai conhecendo ali e carimba, né? E carimba o lugar que você visitou. É uma coisa assim magnífica, porque você acaba pensando assim, um passaporte dentro do Brasil, como eu posso fazer isso? Mas é uma forma inteligente também de fazer com que a pessoa ela conheça, né, outros lugares, né, ou transite dentro do seu próprio... Isso foi criado justamente para a comunidade, para o residente de lá, né, que não conhecia muito Recife. Então, a partir daí que foi criado esse passaporte. Eu achei sensacional isso, sim. Sabe o que eu achei mais interessante, antes de começar a cortar, eu ficar travado, vocês me falam. O que eu achei mais interessante, Drica, sobre essa questão do passaporte, foi a descentralização turística, porque ela vai trazer uma descentralização turística. Por quê? Porque o que eu trago no passaporte, vamos de forma geral? Eu quero vários carimbos. Então, quando eu quero conhecer vários destinos, eu quero vários carimbos no meu passaporte. Então, eu vou querer vários carimbos no meu passaporte turístico de Pernambuco. Mas Pernambuco, ele é vendido como sol e praia, né, no seu destino, só que aí eu preciso de outros carimbos, eu quero outras formas, eu quero outros carimbos naquele meu passaporte. Então, para isso, eu vou percorrer outros lugares. Então, faz com que haja uma descentralização do turismo, porque muitas vezes aqueles estados, vou dar o exemplo do meu, o Ceará, as pessoas vêm para cá, elas vão pensar, obviamente, mais no produto principal, que é sol e praia. Uma vez eu comprei uma roupa de frio e queriam... Tem frio no Ceará? Uma roupa de frio no Ceará? Ó, gente, lógico que tem. Nós temos uma serra que chega a 16 graus. Então, conhecer seu próprio estado, isso desperta seu conhecer o seu próprio estado, que é uma das ferramentas, das formas de se vencer o pós-pandemia, né? Aliás, que ainda não pode se pensar no pós-pandemia. Mas a gente tem que, como retomada do turismo dentro dentro dessa nova forma de se fazer o turismo, vai ser a questão do desenvolvimento regional
e nacional, né, o turismo doméstico. Então, a partir daí, eu achei sensacional. Acho, sim, que os outros estados têm que replicar algo parecido, fazer algo inovador nesse sentido. E aí, bem colocado, Drica, muito bem colocado, que eu achei assim, e é recente, tá, pessoal? Procurem, quem ainda não viu, procurem buscar, conhecer aí essa ideia de Pernambuco, tá? Aqui são as tendências, para a gente conhecer as tendências das novas tribos de viagem para o futuro, nós temos aí uma perspectiva até 2030, então, turistas que são mais preocupados, né, com a questão cultural, ele quer conhecer mais a cultura, ele viaja mais também por questões, né, de suas próprias obrigações, é um turista que ele é mais simples, ele não é um turista que ele quer ver coisas grandiosas, pelo contrário, a tendência é aquele turista que quer ver coisas mais simples, ele quer vivenciar, ele quer experimentar, ele quer ser participativo daquela comunidade, ele quer se sentir como se tivesse. A gente pode até pensar, até mesmo na nossa própria visão. A Drica ela é tecnológica, rapaz, tá vendo? É rápida. Já até colocou ali. E a gente pode pensar até na nossa própria visão. Vou dar mais um exemplo assim da minha vida, né? Vou trazer aqui, vocês podem também colocar na de vocês. Eu, com 14 anos, eu tive vontade de conhecer Paris. Turismo nem fazia ainda parte da minha vida, que a gente sabe que Paris é uma das capitais do turismo, né? Se não a principal capital do turismo. E eu tive muita vontade a partir de um clipe que eu assisti, de um clipe de música. E a Paris e toda aquela questão do glamour de Paris, aquela visão daquela menina adolescente de 14 anos, é uma visão de muitos turistas, conhecer a Paris, a Torre Eiffel e tal. Só que a partir do momento que a gente começa a ter essas novas tendências, desperta em nós a conhecer, por exemplo, Paris, e como o parisiense vive, como ele na sua realidade, a Paris, não a Paris ilusória do espaço ilusório do turismo, mas a Paris da vivência, da convivência, do dia a dia, e aí eu estou dando um exemplo de Paris como uma questão mesmo de grande pensamento que me fez mudar. Então, quando eu fui depois, eu disse, não quero conhecer aquela Paris, eu quero conhecer aquela outra Paris, aquela outra, aquele residente, como ele é. E aí a gente começa a ver também como faz sentido, por exemplo, a quantidade de artigos, a quantidade de pensadores da academia que vem tentando trabalhar o porquê que, por exemplo, está acontecendo o overturismo. Porque as pessoas estão massificando, invadindo o território do turismo, que agora começa a ser pensado como essa tendência de o quê? De ser um turismo mais... um turismo que não seja massificado, né, para que a comunidade ela não tenha, ela tenha o turista como esse próprio desenvolvimento e esse crescimento, mas não como algo que tire dele o seu próprio espaço, que é o que a gente vê em muitas localidades acontecendo. Então, quando eu começo a ver, por exemplo, a perspectiva de um morador de Paris, gente, um parisiense, ele sofre demais com aquela quantidade de gente que ele não consegue nem viver sua própria cidade. E aí, quais lugares aqui no Brasil também a gente consegue ver isso? Quais lugares nós podemos ver isso também dentro da nossa região, da nossa cidade? Estou falando do macro para o micro, entendeu? Então, é nessa perspectiva que a gente começa a ver que as novas tribos, ela começa a ver, ela não quer mais aquelas coisas, né? Ele é um turista mais... tendência de ser um turista mais simples, onde ele quer conhecer mais a questão social, onde ele quer conhecer mais outras experiências, onde ele quer conhecer como o residente vive, e assim segue, né, nessa linha. Pode passar, Rafa. As self-zones. Olha aqui, que coisa simples, gente. Tem um aqui, que você já deve ter visto em vários lugares, esses letreiros. Eu amo ter, né, Teresina lá, né, tem uma... Nós temos vários lugares. Quem vai ali na Poticabana, eu tenho 1 milhão de fotos naquele eu amo ter, porque eu adoro tirar foto naquele eu amo ter. Então, as cidades que nós vamos, que nós temos esses letreiros, geralmente a gente quer tirar essa foto. Só que, estrategicamente, dentro dos destinos inteligentes, cada vez que a gente faz uma selfie, cada vez que a gente coloca e faz um check-in naquele lugar, ele vai
dentro daquelas informações que eu falei para vocês, eles vão atraindo, colocando e projetando quando eu boto lá selfie, coloco o lugar, eu projeto e vou projetando. Então, essas self zones, elas são criadas de forma estratégica, porque faz com que a pessoa tenha vontade de fazer uma selfie, colocar na rede social, colocar a hashtag, colocar a localização, e aí eu apareço mais vezes para o meu público. E aí eu atraio mais pessoas. Então, é uma estratégia de turismo, de destinos inteligentes, algo simples, são self zones, mas que é uma estratégia para trazer e projetar o destino, meu destino para o mundo. Pode passar. Esse aqui é o Spencer, ele é um robozinho que fica no aeroporto de Amsterdã. Ele é bem interessante, ele é bem legal, eu trouxe ele para vocês verem como uma forma de inteligência artificial. Sim, né, Beatriz? Imagina, vou já ler as mensagens aqui. O Spencer, gente, ele vem aí para contribuir e agregar, por exemplo, mas ele tira trabalhos, ele tira empregos. A questão da tecnologia, a gente precisa também pensar que ele vem para agregar, tá? É claro que acaba substituindo algumas profissões, sim, mas a gente precisa entender que facilita também, acaba ajudando e agregando. O Spencer, ele é um cara que fica aí, um cara robô, que fica aí passeando pelo aeroporto de Amsterdã, e como o aeroporto ele é grande, nem sempre, gente, eu vou ter ali funcionários direto me tirando dúvidas. E o Spencer, ele tira informação sua, se você não souber onde é seu portão de embarque, ele te leva até lá, ele ajuda, ele imprime sua passagem, ele faz, o Spencer é um cara muito legal, ele faz várias coisas que ajudam aí e agregam, né, como estou falando agora em relação à questão de inteligência artificial. Então, vejam aí, existem, né, não estou dizendo que seria para tirar profissões, mas para agregar, para ajudar, estou falando no ponto de vista satisfação do cliente, né, trazer aí formas de ajudar a responder de forma mais rápida, né, esses clientes, essas necessidades. Pode passar, Rafa. Essa experiência desse roteiro aqui em Roma, eu venho aqui para fechar, né, porque senão eu passar muito tempo, o tempo está avançado. E em Roma tem um roteiro, e esse roteiro, ele traz aí um valor agregado. Aqui vem também como turismo de experiência, mas dentro do destino inteligente. Então, utiliza a tecnologia, mais a experiência inovadora. Onde eu faço esse percurso de quem? Do Leonardo da Vinci. Então, os lugares que eu vou passando, eu coloco meu óculos e passo e conheço o lugar onde Leonardo da Vinci passou, onde ele esteve, dentro, então, estou no lugar, mas eu volto no tempo. Sensacional essa ideia. Então, eu trago aí um guiamento diferenciado. Ou seja, eu já fiz eu já passei por aquele percurso, só que agora é diferente. Agora, eu não só passo pelo percurso onde o guia está falando, mas o guia está falando e está me fazendo voltar ao tempo, estar ali naquele momento. Então, outra forma diferenciada de se fazer algo que já existe. Pode passar. E aí, para finalizar, eu trago uma fala de Trigo, para poder fechar e para a gente entender isso, que as viagens sejam experiências benéficas, que mereçam ser repetida ou que marque significativamente a vida de alguém. Então, tenho certeza que a partir do momento que a gente pensa algo, uma experiência inovadora, como o Rogério disse, que os seus turistas, eles saem de lá, não somente com uma pala que ele fez, mas ele sai de lá com uma experiência inesquecível, eu trago aí eu marquei a vida de alguém. Nós marcamos a vida de alguém, já que nós trabalhamos com sonhos, nós marcamos já a vida de alguém. E a partir dessas leques de possibilidade, existe sim grande possibilidade
de acontecer isso repetidamente. Ou seja, eu posso trazer mais vezes aquele turista para o meu lugar, porque ele vai ter várias outras coisas, vai ter várias outras experiências que marcam a vida deles significativamente. Então, essa é a minha participação, pessoal. Espero ter contribuído aí no despertar e queria ouvir, aliás, ler aqui o que vocês colocaram para mim. Foram muitas coisas, Rafa, me ajuda aí. Adorei aqui a participação de vocês. Será que as imagens da Serra da Capivara foram pintadas com a tinta de solo? Não sei, vamos chamar aqui os arqueólogos para nos dizer. Eu vou aqui pegar... Só posso fazer um comentário? É a roda. As pinturas, de certa maneira, sim. Por princípio é o mesmo, só que agora usam cola branca e ninguém sabe o que usava na época. Mas era também, no fundo, mas tem muita coisa pintada no parque, na infraestrutura, inclusive o grande caldeirão do Museu da Natureza é todo feito com essa tinta assim. Pois eu não estava tão enganada, né? Como? Eu não estava tão enganada, então. Não viajei. Não, porque realmente, de fato, as tintas que eles faziam, né? É porque ela tem essa diferenciação das cores, né? A Agreste... Elas conhecem, Rosa deve conhecer até os grafismos, né? Os tipos de grafismo que até hoje eu tento... eu vou lá sempre... Não, mas as tintas eram variedades de óxido de ferro em diferentes etapas, então, a partir daí, eles maceravam, transformavam em pozinho, misturavam, não se sabe com que, e talvez nunca se saiba, porque se era um produto orgânico, desapareceu. E pintavam, e a rocha absorvia. Então... Eu vi aqui sobre a questão do TCC do Rogério, eu sugiro que ele faça um livro, que eu tenho certeza que ele tem muita história para contar, e principalmente de ideias para o turismo, porque essa pessoa, ela tem um turismo, assim, tem muito a contribuir conosco. Faça um livro, não leve esse conhecimento só para você. Certeza. São várias cores, né, Rosa? Lembrando aí das cores da Serra, são várias, aqueles viadinhos azuis e as coisas mais lindas assim, desse mundo, como é que eles pegaram os viadinhos azuis, o pigmento foi estudado, inclusive para a Conceição Lage, e no fundo é óxido de ferro, como o vermelho, só que sofreu uma transformação físico-química através dos anos, talvez pelo local, isso não se sabe, e viraram azuis. Mas normalmente é branco, vermelho, amarelo, preto, são várias. É uma diversidade de cores muito grande, né, Rosa? Cores e estilos, né? Fora assim, são milhares de anos pintando por pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, querendo comunicar coisas diferentes. Então, são muitos, realmente, anos. E aí estão aí. Que nos desperta a curiosidade e que devemos preservar e conservar, né? Que ainda tem essa diferenciação de preservação e conservação que nós temos feito, né, e espero que possamos valorizar mais e a Serra da Capivara possa ser merecidamente, né, vista mundialmente como ela deveria ser. Vemos aqui falta uma estrutura terrível. O que falta aqui realmente é infraestrutura receptiva. Depois estão se... Você fala na cidade, né? Porque o parque... receptivo a nível de hotelaria e... Sim. Que não tem avião, e aí vai. Mas é tudo muito precário. Ainda é verdade que este tipo de turista não exige muito, mas até em quantidade, pelo menos estava sendo um pouco
antes da pandemia. Isso é uma coisa que seria importante que mudasse logo, mas é difícil. Vamos ver depois As vias de acesso também, não sei se aquela estrada de Remanso melhorou, mas eu acho que seria um portão de entrada também. A estrada de Remanso está boa, já faz tempo. Está boa? Está boa. Que bom. Está boa. Salvo o perigo dos animais na pista, que ainda tem, dá para fazer muito rápido. Mas mesmo assim, custos. Quem trabalha com transporte fica feliz, mas para o turista é um custo terrível. 300 quilômetros. O Domingos levantou a mão. Acho que ele quer dar uma palavrinha. Ah, sim. Cadê? Diga. Oi, boa noite. É só uma observação, né? Assim, a fala da professora apresentou algumas propostas e a questão do passaporte, né? De Recife, muito bem colocado pela professora Adriana, né? E endossado pelos professores. Nós já tivemos aqui na Serra da Capivara um diário de viagem, tá? Acho que a Rosa pode falar um pouquinho mais. Essa experiência de que o visitante tinha na Serra Branca, de fazer algumas anotações na visita, que isso também faz parte do trabalho do arqueólogo, né? O arqueólogo não só escava, mas faz registro no diário de campo, então tinha essa experiência. E Santa Cruz dos Milagres criou um passaporte no final dos anos 90, início dos anos 2000, talvez a professora Angélica List lembre um pouquinho mais, pelo Sebrae. E aí vem a minha pergunta, também era muito bacana, né, dos carimbos. Isso acabou, né? E aí a minha questão é, por que essa descontinuidade, por que não flui aqui no Piauí, não fluiu, como em outros lugares? Por exemplo, eu vi recentemente a Chapada das Mesas, lá em Carolina, que também tem um passaporte de que o turista, ele faz a solicitação do passaporte, aonde ele estiver, quando ele chega no aeroporto de Imperatriz, ele já recebe o passaporte e vai carimbando nas cachoeiras, nos parques, nos atrativos por onde ele passa. E aí, qual é a avaliação dos professores, da professora Elizabeth e do professor Rafael? Por que aqui no Piauí essa descontinuidade, assim, essas ideias que são inovadoras, que são bacanas, elas não fluem, não tem muito tempo? Qual é a análise de vocês, por favor? Obrigado. E aí, Rafa, quer começar? Não, eu acho sim que eu cheguei no estado há pouco tempo, né? Se a gente for pegar um recorte temporal aí, mas talvez o Piauí sofra muito do que outros lugares, exemplo da Paraíba, sofra também, que é a questão da descontinuidade política mesmo, a falta de interesse, a falta de priorização do turismo em torno de propostas duradouras, né? De atividade, a falta de planejamento, a falta de um plano, tudo isso contribui para a falta de efetividade dessas ações. Boas ideias temos, aplicamos, porém nem medimos, né, no contexto geral, não estou falando aí só do Piauí, mas não medimos a efetividade dessa ação e muitas vezes deixamos de lado porque mudou a gestão. Então, assim, eu estou, Domingos, falando aí no achismo, tá? Vendo outros cenários. Mas acho que a Elizabeth tem mais propriedade, a própria Liert, mas é isso que me parece, falta de prioridade e descontinuidade política. Eu não vou falar do Piauí em si, porque o Piauí, por mais que a gente saiba que ele parece, assim, às vezes meio que travado em algumas coisas, mas ele está muito dentro dessa visão do Rafa, né? As colegas que são professores e também os profissionais de turismo que são do Piauí, inclusive sua própria percepção pode ser vista por ser residente, mas não acontece só no Piauí essa descontinuidade, tá? Então, é claro que você percebe mais que você é morador local, mas não é só Piauí que tem essa descontinuidade, justamente pelo que o Rafa está dizendo, porque é uma questão, muitas vezes, políticas, né? São projetos políticos que não dão continuidade. E é esse, gente, na verdade, esse eu acho que é o grande mal que acontece, principalmente
em várias áreas, mas no turismo, a questão que nós temos de não pensar social coletivo, de pensar em relação à questão individual, do ponto de vista político. Então, a gente coloca um projeto que muitas vezes é muito bom, mas o outro que entra não dá continuidade, se perde. E, às vezes, lá na frente vem outro e coloca com outra roupagem. Mas um projeto que já aconteceu, já teve naquele cenário há algum tempo atrás. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui no Ceará, de forma muito ousada, porque eu digo que o Ceará é muito ousado, a partir do momento que ele começa a mexer com questões da natureza. Nós temos o seguro-sol. O que é o seguro-sol? Você já ouviu falar do seguro-sol no Ceará? Que atrevimento do cearense querer fazer isso. Ou seja, nós não tínhamos passaporte, tá, Domingos? Nós tínhamos era o seguro-sol, ou seja, se o Domingos viesse para cá e ele não tivesse o sol, ele passasse 3 dias seguidos e ele não tivesse sol, a gente devolvia seu dinheiro. Então, é muita ousadia. Então, nós tínhamos esse projeto do Seguro-Sol, era um projeto que atraiu muita gente para o Ceará, né, todo mundo querendo disputar, mas nós tínhamos, por questão geográfica, né, tem toda uma questão de estudo, de que você passar 3 dias, né, pode até chover, mas você vai pegar em algum momento o sol. Então, usamos isso de forma para fazer o marketing, trabalhar essa questão do projeto, que se perdeu durante um tempo por questão mesmo de descontinuidade, por questão política. Então, a política é o maior, o ator principal, acredito, assim, eu tenho a mesma visão do Rafa, né, infelizmente, dessa perda de descontinuidade de muitos projetos. Muitos projetos, aliás, alguns projetos ainda permanecem em algumas localidades, muitas vezes pelo próprio turista, porque ele se torna uma das coisas que atrai ele e acaba a comunidade se apropriando disso, e aí não sai. Porque aí já se incorpora naquela região. Então, por mais que mude a nova política, a própria comunidade já se apropriou. Então, é isso que muitas vezes fortalece e permanece algum outro projeto. Mas acredito que o fator principal seria isso, né? Caso alguém tenha outra visão aí, pode compartilhar com a gente, certo? Infelizmente, né, Domingos? Ok, obrigado. Tem ideias muito bacanas. Gente, Verdade, olha, o Jadeilson, ele falou que tem ideias aí para a Teresina no Polo Cerâmico do Poti Velho. Gente, aquele lugar ali, do Encontro dos Rios, meu Deus do céu, que lugar sensacional, que poderia ter, assim, diversas ideias ali, entendeu? A professora Andréia, fez um trabalho o ano passado, na verdade, acho que no ano retrasado, no Polo Cerâmico, desenvolvimento de um roteiro, né, inclusive com, se eu não estou enganado, com a utilização aí de algumas experiências, né, junto com o fazer, né, peças em barro e tudo. Então, assim, uma experiência, mas o que... Desculpa. Não, só o que esbarrou foi realmente na falta de, talvez, interesse em promover essa ação, de fato. Incentivo público-privado, mais uma vez, né? Que barram nossas ideias. Mesmo e não acreditarem, né? Mas, sim, da própria população, né? Mas é porque, às vezes, acaba que a comunidade se tornando, né? Muitas vezes, teve uma comunidade quilombola que nós fomos fazer um evento na UFMA, e nós fomos fazendo essa própria comunidade. Super interessante esse evento. Ele não aconteceu na comunidade, na universidade, ele aconteceu na própria comunidade quilombola, né, para ver sobre essa questão do roteiro turístico dentro dessa questão do turismo nessa comunidade quilombola. E teve uma senhora levantou a mão e disse assim: quando vocês irão parar de nos estudar e nos fazer participativos do processo? Nós não somos objeto de estudo, nós somos participativos do turismo. Então, eles estavam já desacreditados de apenas estudar, de apenas tentar fazer, e muitas vezes acontece conosco, até nós que estudamos o turismo, muitas vezes a gente vê tendo vários empecilhos para poder dar a implementação das nossas ideias, sabemos que estudamos para isso, e aí a colega faz um trabalho desse genial, porque aquele lugar ali é um lugar
assim, dos atrativos de Teresina, um lugar principal, ela se torna a Ponte Estaiada, onde, na verdade, aquele lugar ali é um dos lugares mais ricos dentro daquele complexo, porque, para mim, ele é um complexo turístico, que tem várias possibilidades de experiência, tanto do ponto de vista do artesanato, quanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista de narrativa, de lendas, porque uma vez até, acho que foi na aula do Rogério, eu disse assim, que eu vi a primeira vez o Encontro dos Rios, no dia que eu ouvi a lenda, eu olhei para o rio diferente. Ali já muda. Aquilo ali, ou seja, ficou no meu imaginário inesquecível, porque eu consigo já ver aquele... Mas quando a gente chega lá, é meio que abandonado, né? É meio que deixado de lado um dos lugares assim, sensacionais, onde tem muita coisa para poder fazer, né? Como o Rafa disse. E aí a gente se esbarra na questão do incentivo, né? Da falta de incentivo. Ixi, muita gente levantando a mão, que massa. Só para falar aqui também, eu queria colocar só rapidamente a do Ailton, que ele também falou sobre a questão das escadarias, né, o olho d'água, fontes ainda inexploradas para alguns aspectos. Não conheço, queria saber depois, tá bom? Mas, Rafa, vai conduzindo aí, quem levantou a mão primeiro. Eu queria passar a palavra para a Drica, né, eu não sei se é isso, mas eu acho que a gente já tem que encaminhar para o encerramento, Drica, é isso? Tá tão bom isso. Não era isso, não. Não era isso, não. É contribuindo aqui mais com vocês, essa ideia de pensar nessas políticas, que são políticas, muitas vezes, de governo, né? Que a gente sempre quer uma política de Estado. Eu sempre penso assim, por que não políticas de Estado? Porque ela ia dar continuidade, né? E não, são políticas pontuais, política para 4 anos, e isso esbarra muito nas coisas da gente. E você trazendo aí o Encontro dos Rios, eu participei de um outro evento, que foi um fórum de dança, né? Que eu também sou artista da dança, para quem não conhece, e aqui a gente fez um fórum, uma companhia que eu danço, nós fizemos um fórum, e nós fizemos o início desse fórum se deu no bairro Boa Esperança, que é na zona norte de Teresina, que fica ali na cidade, na Ribeirinha, né? Que é uma comunidade que está, a cada dia mais, querendo negar a existência daquele povo, né, daquele local. E aí eu me deparei com os angicos, eu não sei se todo mundo conhece Teresina e conhece aquela zona. Angicos que tem lá, seculares. Então, os caminhos que eu tenho um trabalho que chama, meu trabalho de dissertação, que se desmembrou, assim, um percurso, né, que eu criei dentro da Serra da Capivara, que é o percurso poético em dança. E aqui eu fiquei pensando, como pode existir esse percurso dentro desses angicos, né, minhas vontades de fazer coisas, aí eu pensei, por que não criar? Porque se você vê hoje lá aquele entorno, são bares. Eu fiquei besta, depois acabou, né, o evento, aí eu fui até lá no Rio para conhecer todo o percurso dos angicos, que é de uma ponta a outra, quase chega no encontro, né? Não chega porque tem aquela parte lá assoreada. E aí eu me deparei que o que está se virando lá, se tornando lá, são zonas de bebê, de drogas, de, quem sabe até prostituição. Então, o que poderia ser e reconhecer ainda mais aquelas pessoas está se transformando em outro lugar, né? Que o medo dessa comunidade é justamente esse, de se perder aquilo tudo e se perder os angicos seculares que existem por ali. E ainda vou fazer um percurso nos angicos, vocês vão ver. Era isso só. Você trouxe ótimas contribuições. Rafa, gente, a gente tinha uma atividade para vocês, mas estou muito feliz da atividade já ter ocorrido meio que simultaneamente, né, de vocês pararem, né, ao sair daqui, vocês pensarem, refletir circuitos, rotas, roteiros, experiências, e é isso que a gente precisa gerir, né, de política de gestão, né, que a gente se propõe aqui dentro da questão do curso, de gerir isso, né, de criar algo inovador e trazer isso para os nossos territórios, né.
em relação à questão do desenvolvimento e crescimento econômico, a partir dessas próprias, que eu tenho certeza que daqui vai sair muitas ideias, que depois, quando essa pandemia acabar, eu preciso fazer criar todo um mapeamento de onde vou conhecer todos esses lugares, que eu tenho certeza que vai sair aqui várias ideias. A proposta de atividade era que vocês fizessem a busca, né, de financiamentos para essas ideias, para esses projetos, e Rafa pode explicar melhor para a gente ver aí quem ainda vai falar, por causa do tempo, né? Vocês vão me dizendo aí, porque está muito, muito massa. Eu acho que, diante do que foi estabelecido hoje aqui, talvez a gente poderia utilizar essa experiência como a própria atividade. O que você acha? Eu tô lendo aqui as falas de vocês, assim, porque é isso, abandono, exatamente, Beatriz. Diga, Rafa, como esse debate em si? Sim, eu acredito que sim. Sim. Houve a interação de, não todos, mas de boa parte. Eu acredito que a gente pode fazer uma atividade construída, né, considerando a sala de aula, né, não passar. Inclusive, o que eu já vi aqui em relação à questão da escadaria, do olho d'água, em relação ao polo cerâmico, isso eu quero ver depois, tá? Nós tínhamos criado aí salas para que vocês pudessem estar debatendo, mas eu achei muito mais rico a integração das cidades, e eu acho que vai ser ainda muito mais coisa. Então, eu acredito que no decorrer do curso, e até mesmo na finalização, eu quero ver ainda outras ideias, inclusive aí para esses lugares que vocês me disseram que precisa ter esse despertar, né? Tem possibilidade de estar sendo incluso, né, dentro do turismo, né, a questão da inclusão no turismo, e eu quero ver de vocês essas ideias surgindo e depois elas serem efetivamente, após esse curso ser finalizado, vocês conseguirem colocar em prática. Quero conhecer novas rotas, roteiros, circuitos nesse Piauí, ver experiências inesquecíveis, tá? Então, vamos aí entrar. Vamos fazer o meu lá na Serra da Capivara, viu? Percurso poético. Qualquer coisa do olho d'água, gente, das escadas. Tem que fazer outro. Você já fez vários, agora tem que fazer um outro. Esse ninguém nunca fez. Nem a doutora Kézia, vai ser a primeira. Tem que vir para a próxima ópera. Sim, verdade. E a de Pedro II também, da Opala, e vários outros que vão surgir a partir da aula de hoje, que eu tenho certeza que irão surgir, que essa é a nossa atividade. É o despertar que agora vai acontecer a partir de então. Gente, eu acho que... É só uma questão para você encerrar, tá, Rafa? Eu passo para ti. É só sobre as nossas próximas aulas, que... segunda-feira vai ser a nossa primeira aula, era para ser a nossa primeira aula assíncrona, né? Que é com a professora Maru. Mas ontem surgiu a ideia da gente socializar a atividade que ficou no recesso, né? Então, eu vou encaminhar para Google Sala de Aula e também no WhatsApp, que é o meio mais rápido, a aula da professora Maru, para os alunos já visualizarem ela e a gente também trazer ela para dentro da discussão na aula de segunda-feira, que é onde a gente vai discutir sobre a tarefa que ficou aí para o recesso, tá? Que todo mundo, a Beatriz colocou ontem, e aí a gente entrou no acordo de fazer essa apresentação na segunda, tá bom? E aí eu convido todos os professores, a Fafá também vai estar presente, e a gente possa discutir um pouquinho mais sobre o que vocês produziram, né, diante daquelas questões que foi deixada para vocês. É só isso. Boa noite. O próximo encontro é quando? Segunda. Segunda-feira. Tá. Isso. Aí até, ou amanhã, no máximo até amanhã, no final do dia, a gente está mandando a aula assíncrona para vocês assistirem até sábado e na segunda-feira a gente debater junto, né, trazendo essa aula para dentro da discussão da atividade. Perfeito. Gente, eu acho que, no mais, agradecer, né, a paciência de vocês em
e escutar, né, de estarem aqui. A gente ultrapassou um pouquinho o tempo, mas é só isso, é gratidão, agradecimento. Elizabeth, você queria falar alguma coisa? Agradecer Não, a acho que nós fizemos uma aula, assim, co-criada, né? Uma aula de interação, uma aula de debate, uma aula de muito despertar, e é isso que eu penso, né? Que o ensino, como o Rubens Alves diz, o ensino, ele está aí na internet, está em tudo, aliás, as informações, o ensino é isso, essa troca, e é isso que eu acredito. Então, tenho certeza que nós fizemos aí juntos uma boa aula. Muito obrigada, gente. Então, gente, obrigado, boa noite, fiquem em segurança. Obrigada, Rafa, Elizabeth. Tchau, saúde em 2021 maravilhoso. Conhecia, mas não conhecia dando aula, né? Vi hoje, adorei. E o professor Rogério aí, que esse é uma pessoa viva, assim. Valeu, Rogério. De turismo. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.